dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao sucesso das camisas do Galo desenhada pelos torcedores. Então, sem enrolações, bora lá reagir. O sucesso das camisas do Galo desenhada pelos torcedores. Inclusive eu tenho uma aqui, ó, que eu ganhei do Neto, amigo do canal. Gente fina demais. Essa nova eu não tenho, porque foi limitada a quantidade, mais sócio podia comprar, né? Eu sou sócio do Galo, mas naquela modalidade grátis. Inclusive, eu quero fazer um upgrade para mim também conseguir comprar ingresso e coisas do Galo, né? Vou ver se eu consigo fazer esse ano. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos lá dar uma moral, se inscreve, deixa o like e comenta. Vem pelo cortes do Johnny! Primeira vez que eu já conhecia a End-to-End, mas quando, pelo menos quando chegou ao meu ouvido com muito calor e muito barulho, foi no Manto da Massa. Né, que, pô, uma camisa desenhada por torcedores que começou a vender e não tinha lugar pra nem pra vender e esgotou tudo. Que ideia genial é essa? Por que os outros clubes não copiam? Né, só funciona com o Galo. Então, assim, cara, explica o que é o Manto da Massa. Aqui em São Paulo... Eu não sei se daria certo com outros clubes. Alguns acredito que sim. Com o Galo deu certo porque a torcida do Galo ela é muito, muito, muito apaixonada mesmo. Muito fiel. É doida, né? No modo de falar, um modo bom de falar doido pelo Galo, né? Eu acho que por isso foi um case de sucesso no Galo. Não sei se daria certo em todas as torcidas, todos os clubes, né? Mas alguns poderiam tentar copiar, porque ideias boas é legal de se copiar, né? Nem todo mundo conhece, a gente que é do esporte, obviamente todo mundo que vai no esporte conhece o projeto Manto da Massa. Depois acho que o Grêmio, né, o Manto Copeiro e tal. Mas explica esse projeto. O Grêmio copiou, eu nunca tinha visto falar disso. Meu Deus, também, né? Ó, foi só eu falar que já vem um exemplo aí. Nunca vi falar Manto Copeiro. E Grêmio Copeiro, me traga uma cerveja. E acho que colocou muito holofote na End-to-End. E pra colocar em perspectiva, né? É um dos principais projetos de marketing e comunicação do esporte brasileiro nos últimos 20 anos, né? O Manto da Massa em termos de relevância do que a End-to-End conseguiu construir. A gente se orgulha muito disso, porque imagina uma empresa recém-criada em 2017 e em 2020. Uma empresa que nasce para cuidar de aglomeração, basicamente isso. Não tem mais aglomeração. Você tem a maior pandemia da história da humanidade, pelo menos desse século, e você não sabe quando vai ter jogo. O que eu entendo, assim, que de fato nada a gente consegue fazer sozinho, e o sucesso da End-to-End, ele é repleto de muita gente. E se eu me estender, vocês me interrompam, porque a história é um pouquinho mais comprida. Fica à vontade, tranquilo. Mas foi uma iniciativa do então presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, que queria uma conexão com a torcida maior e pediu para o Plínio Signorini, que era o então CEO, uma campanha que o torcedor desenhasse a própria camisa. Não é inédito, né? Já havia sido feito de outra forma, de outros momentos, mas foi inédito a forma que nós fizemos. Porque a gente fez no meio da pandemia, ocupando uma área totalmente nebulosa de carência do contato do torcedor com o clube. E aí, quando o Plínio chama a gente para construir isso, eu não tinha na nossa estrutura ainda uma agência de marketing, ou a cabeça brilhante de marketing. E aí foi o momento, que é o legal de contar, que houve o meu segundo casamento, né? Que é o primeiro com a minha esposa e o segundo com o Bruno Brum, que é o meu sócio, que eu falo mais com ele do que com a minha esposa. E aí foi legal, essa é uma passagem que eu não contei ainda em nenhum podcast. E eu vou contar aqui que foi muito legal. Eu recebi o currículo do Brum, e o currículo repleto de coisas fantásticas, assim, Fórmula 1, Juventus, Neymar, Fluminense. E eu, na época, eu estava pagando as minhas contas com o meu cheque especial. Nos encontramos no Outback do Rio de Janeiro às 11 da manhã, não estava nem aberto. Ele abre o laptop e começa a falar do currículo dele, não tinha R$1 para pagar. Eu falei, para, Bruno, espera um pouquinho. Eu tenho um projeto no Atlético para cuidar das redes sociais do Atlético e tem outro que vai surgir, que é um projeto de camisa. Eu vou pegar 100% do que eu vou receber e vou te dar. Certo? Você entra comigo nesse projeto? Aí ele olhou assim para mim, entro. Nos primeiros 30 dias, eu sou um cara acelerado, hoje ele é mais do que eu, hoje ele manda em mim. E a gente começou, ele falou, Regis, assim não vai dar, assim não vai dar. Bruno, confia que vai dar bom. E aí o Brum veio com o time que ele tinha montado até então, uma agência chamada Uma Brands. Ele tinha acabado de sair no Fluminense, não tinha 6 meses de agência, trouxe essa turma toda boa, que ele conhecia, e conectamos no projeto do Manto da Massa. E o projeto do Manto da Massa precisava de marketing, precisava de tecnologia. E fiz um contato com algumas empresas, e uma delas topou, que era a StartPay, de desenvolver, literalmente, em 8 dias, o que eu chamo de e-commerce de monoproduto. Ele era um app, white label, de meio de pagamento. Eu falei, cara, eu preciso de uma loja para vender um produto. Você faz comigo? Trabalhamos 8 dias ininterruptamente, sem parar, sem dormir. E deixamos de pé um produto. E pro Plínio, hoje ele sabe a história, ele perguntou, tá pronto? Eu falei, tá perfeito, tá pronto. Você falou um pouco sobre empreendedorismo, né?
Eu acho que esse bichinho, quando morde, é um negócio que você não controla. Eu precisava daquilo. Muito, né? Bom, pois bem. Aí eu tinha que ter uma plataforma para capturar os desenhos. Pedi para um outro amigo. Você faz? Ele fez. Precisava de um outro, que é o Fernando Fleury, da Amatore, que ele tinha uma plataforma de votação. Eu não tinha nada, mas pro Plínio eu tinha tudo. Montamos. Mas acho que a magia disso foi montar esse Lego. Montar todas as peças e criar uma campanha. Em 7 dias vendeu 100 mil camisas. No meio da pandemia, que não tinha algodão no mundo. 20 pessoas na fábrica da Tecnotêxtil do Paulinho. Paulo Tarandache, grande. Com Covid. E mesmo assim, a gente trabalhando para vender. Bom, qual que é o grande barato disso? Que nas primeiras 4 horas de venda, ficou mais lento, porque o servidor não subiu automático. E o presidente Sérgio Sete Câmara falou assim, olha, eu vou falar na imprensa que a culpa é da End-to-End. Eu falei, presidente, espera 1 hora, que eu garanto que vai rodar. Aconteceu. Não quero saber, vou anunciar. Anunciou. Aí veio uma nota grande no Atlético, e a responsabilidade da End-to-End. Na hora que a nota saiu, começou a vender. Uma atrás da outra. Vendemos 27 mil camisas em 24 horas. Caramba. Aí eu fiz um release com um texto melhor do que o meu. Falei, presidente, Reginaldo Diniz, agora eu tô enviando o texto pro senhor publicar no Atlético, explicando que o mérito também é da End-to-End. E aí eu preciso fazer um elogio público. O presidente foi espetacular. O Galo como um todo. Em todas as entrevistas que ele deu, ele falou, esse é o mérito da minha diretoria, do meu CEO e da End-to-End. Legal. E aí que a gente explodiu. A gente conseguiu pegar o negócio de uma forma bacana, que a gente criou lei da escassez, só vende pelo e-commerce, só 7 dias, tem aquele preço, naquele formato, com vídeo, com comunicação, com o vazamento da camisa à meia-noite para gerar hater. Cara, foi uma batalha. E aí a gente realmente furou a bolha. E aí de lá para cá já são 4 edições que a gente deve esse ano bater 500 mil de camisas vendidas, que é uma camisa que nunca entrou em campo. Nunca jogou uma partida, ela só levantou taça, né? Todo mundo vestiu a camisa do manto e tal. Os meninos que desenham, quando ganham, viram celebridades em Belo Horizonte, tiram foto, dão autógrafo, ganham contrato, e a gente conseguiu furar a bolha. Foi bem legal. E botando em perspectiva, né? Poucos clubes... Será que os caras que desenham recebem alguma porcentagem? Eu acho que talvez sim, né? Eles tiveram a propriedade de fazer aquilo, né? Eu acredito que sim. No Brasil vendem 100 mil camisas no ano, né? Vocês venderam 100 mil camisas dentro de uma campanha. E em 24 horas foi 30 mil camisas? Na primeira edição. A gente vendeu, na terceira, em 2022, 140 mil, sendo 100 mil em 24 horas, um a cada meio segundo. A gente tem, na média de acessos simultâneos na base, 4,3 milhões de acessos simultâneos. É muita coisa. E não acontece nada no nosso... Ele só falhou no início, ali naquelas 4 horas. Nos últimos anos, nunca mais. E me arrisco a dizer, fazer uma conta de cabeça aqui agora, acho que são 7 clubes no Brasil que devem vender mais de 100 mil camisas ano. Nessas camisas legítimas, né? Tirando pirataria. Sim. Então, o número é incrível, em todos os sentidos. End-to-End é incrível e a torcida do Galo também. Não, a torcida do Galo, eu diria assim, a gente falou um pouquinho isso antes nos bastidores. A gente acaba se apaixonando de verdade, não importa o time que cada um torça, a gente se apaixona pela história, aquelas pessoas, aquele clube, aquela torcida. Com certeza. É isso mesmo. Hoje eu me sinto um pouco de cada time, assim, mesmo. Então, a torcida do Atlético trata muito bem a End-to-End, os influenciadores digitais, vários, né? Eu dei entrevista, tô longe de ser celebridade, nem quero. Mas eu dei muita entrevista, mas muita, por conta do Manto da Massa. E, sabe assim, um negócio surreal. E as pessoas Um case de sucesso, né? O Manto da Massa. Pedindo, lógico, tem um momento, atrasa, porque não fabricou, porque vendeu muito, porque não chegou ao algodão, enfim. Mas naquilo que a gente se propõe a fazer, que é vender algo que é da torcida para torcida, ele é imbatível, assim, é muito legal. Ô, Reginaldo, você falou que ela nunca foi usada em jogo, né? Só pra levantar a taça. No início dessa ideia, já era realmente projetar a camisa pra não ser usada ou teve algum motivo pra não ser utilizada em jogo oficial? Não, cara, na verdade, assim, o primeiro ano, como ela foi uma camisa muito sofisticada, ela ficou pesada e ela é retrô, né? Então ela não tinha o tecido adequado para entrar em campo, a performance não ia ser legal. No segundo ano, a gente já conseguiu avançar com um tecido que era apta para jogo. E a decisão é do clube, porque ela nasce sem a marca. Esse daqui, não sei se é um tecido apto para campo, mas eu acredito que sim. Talvez não por causa das mangas e aqui embaixo que tem meio como se fosse um elástico, né? Mas daria, essa daqui ficaria top. Imagina o Galão jogando com essa. Bah! E os próprios patrocinadores topam não colocar a marca, fazendo aquela brincadeira da Consul com o Juventus aqui da Moca. Não, graças a Deus que não tem um monte de patrocinadora na camisa, senão ia estragar um pouco. Eu gosto dela lisa, assim, sem nenhuma patrocinadora. Tô usando a camisa do Galo.
Eu não preciso ficar botando uma patrocinadora, Bet, sei lá, qualquer uma patrocinadora, né? Prefiro muito mais. Eu acho até que as camisas de torcedores deviam ser sem patrocinadora, só as de jogador com patrocinadora, né? A gente fez antes do Juventus da Moca, que é lembrar que ali no meio tem BMG, que tem MRV e tem tantas outras coisas, né? E não tá lá. Porque como é uma camisa colecionável, ele inclusive pode ir na loja e colocar todas as marcas, né? Não tem problema nenhum. Mas ela nasce dessa forma. Para entrar em campo, é uma decisão desportiva, né? Mas o torcedor entende que, poxa, aquilo é um patrimônio, inclusive que está na agenda do Galo hoje, né? Espero que esse ano esteja na agenda do Grêmio, que a gente fez do Grêmio ano passado. Ah, né? não. Estraga, Grêmio não dá, né? Grêmio não dá, aí estraga tudo, estava bem até agora, vem falar de Grêmio. Que isso? Tá louco, fazendo Inter. O primeiro piloto com a Umbro, que a camisa tá linda, tá espetacular, vai começar a entregar agora, atrasou um pouquinho. Mas na hora que chegar, eu tenho certeza que a torcida do Grêmio vai querer comprar mais. Vai cair a empresa vai cair. Mas o grande barato é esse, só compra naquele momento, sabe? O chocolate do Willy Wonka é aquele bilhete e nunca mais. Acho que essa é a graça também, né? É. De ser um negócio mais de colecionável mesmo. Escassez, Exato. né? Como você falou. Escassez. Acho que faz todo sentido. Só vai ter a camisa quem comprou no Manto da Massa, né? E No depois Manto não da tem mais. Massa. E olha só, no 2, a gente vendeu para 55 países. Que isso? Meu Deus. A gente teve a sorte, e o meu inglês só funciona na Disney, né? Mas acho que é J.J. Watt, que é um jogador da Sim, NFL. sim. Ah, eu lembro disso, verdade. Ele falou, essa camisa bonita eu quero. É. Aí a gente pegou. Caramba. Assim, ó, as pessoas Ele perguntam... fez a gente um post no Stories, não foi? Isso. Muita gente pergunta, por que vocês chegaram a tantos números de sócios mesmo não tendo plataforma ainda? Eu sempre uso o tema assim, num pipeline de surf, né? E a gente acabou de fechar a WSL, pô, estamos super felizes. A onda, o vento, o mar é igual. Muitas vezes a prancha. Precisa ter o Medina para subir, né? Precisa saber surfar aquela onda. E a gente tem orgulho de entender que sabe surfar bem as ondas. Mesmo que sejam ondas iguais. Sim. Né? Então, saber surfar bem, tirar o máximo daquele produto, daquele projeto. E é isso no caso do manto. Eu tenho só mais uma dúvida do Manto da Massa. Pergunta de curioso mesmo, sou curioso. Esse podcast é muito bom, é um outro formato do Charla, assim. O Charla é um formato mais para conversar com jogadores, celebridades do futebol, de um jeito diferente. Já esse Sport Market Makers, eles falam mais do futebol, finanças. Eu gosto muito de ouvir esse podcast quando eles falam de SAF, no futebol, de Libra, LFU. Eu gosto desse formato de podcast também. Preço da camisa, porque você falou do tecido, né, que no primeiro ano não era aquele tecido de jogador, e quando eu sou torcedor do Corinthians, e aí eles lançam a camisa modelo jogador e modelo torcedor, né, por conta da tecnologia e tudo mais, que do jogador acaba saindo mais caro. Como que eram os valores? Boa. Sabe o que é legal? A gente construiu de trás para frente, cuidando de cada parte. Então, assim, quanto o preço de fabricação? Esse é o nosso primeiro preço. Desse preço para frente desdobra tudo, mas ele precisa custar mais barato, até R$100 mais barato do que o preço da camisa oficial. Durante um período de horas, só para sócio torcedor. Então tem uma mecânica por trás. Então tem a escassez da escassez com o privilégio a quem é sócio. Então ele nasce com esse preço, e cada ano tem um preço. Na época, a gente colocou a primeira venda a R$179,90. Eu, até por uma questão de ética, não vou abrir o preço que era o preço de fabricação, que acho que não é legal. Mas funciona. R$179,90 vezes 100 mil. Pá, tá maluco. Funcionou bem. E depois, quando foi para R$279,90, né, esses R$100, a fábrica tinha margem, a Lecoq tinha margem, todo mundo tinha margem. A gente, e a qualidade do produto era boa. A gente não é qualquer produto. Né? A gente escolhe. E a gente foi aprimorando esse processo de que os designers sabem exatamente o que eles vão fazer, quantos pets, se a gola é careca ou V, se tem sublimação, se tem... Enfim, a gente foi aprendendo um pouco de moda sobre isso para poder avançar nas edições. Mas o preço, ele tem que ser mais barato do que o preço oficial. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!